E aí, pessoal, vamos falar sobre se existe alguma diferença entre a suplementação de whey protein ou proteínas vegetais, no caso aqui específico, por exemplo, a proteína de arroz, mas poderia citar a proteína de ervilha, a proteína de soja, a proteína de semente de abóbora, aqui relacionado principalmente no ganho de massa muscular e no ganho de força. Então, quando você pensa sobre valores, um whey protein mais ou menos de 1 quilo tem um preço médio de mais ou menos R$ 99, R$ 100. Uma proteína de arroz tem um preço um pouquinho mais baixo, em torno mais ou menos de R$ 75. Então, se elas têm os mesmos, talvez tenham os mesmos benefícios, a suplementação de proteína de arroz acabaria sendo um pouquinho mais barata. Entretanto, eu já comprei tanto whey, falando da Growth, praticamente todos os sabores da plataforma, e também comprei todas as proteínas vegetais. Relacionado sobre sabor, pessoal, o whey não é muito gostoso, né? Mas a proteína de arroz eu não consigo gostar. Eu acho ela realmente um gosto bem característico. Ela lembra bastante o arroz, e mesmo quando eu prescrevo para pacientes vegetarianos, veganos ou indivíduos que a gente tem que fazer realmente a exclusão, por exemplo, do whey protein, nunca gostam muito do sabor. Então, caso você nunca tenha suplementado uma proteína vegetal, a minha sugestão é sempre você misturar com alguma coisa, porque ela pura, igual se a gente for comparar com whey protein, não é dos melhores sabores. E um outro problema da proteína vegetal é que quando você abre um pote de whey, por exemplo, ou um saco de whey, o pozinho ele fica lá quase consistente dentro do saco. Quando você abre uma proteína de arroz, ela parece uma farinha, sobe um pó assim para cima e normalmente suja o espaço em volta. Ela não tem a mesma consistência e a firmeza do whey protein, tá bom? Então, só para falar alguns pontos também negativos sobre a proteína vegetal. Mais relacionado sobre o tema do vídeo, é o tema que vocês querem saber se existe alguma diferença em consumir whey ou proteína vegetal no ganho de massa muscular, no ganho de força, no número de repetições. Dois artigos em específico, o artigo que normalmente é feito a maior parte das citações, que é de 2013, um artigo muito mais jurássico, ou um artigo de 2020, um pouquinho mais atual. Ambos tiveram conclusões bem similares, então eu vou descrever para vocês esse artigo de 2020 de uma ótima revista. O que ambos os artigos têm em comum? E isso acaba sendo realmente um problema: a duração do artigo. Ambos os estudos tiveram um protocolo de suplementação de apenas 8 semanas. Então, quando você tem, por exemplo, um resultado de 8 semanas, às vezes eles podem ser similares, mas quando você pensa talvez num longo prazo, ainda é incerto se existe realmente alguma diferença entre elas, tá bom? Mas descrevendo o artigo de 2020 para vocês relacionado sobre a proteína vegetal, mostra que basicamente um calendário de datas que foram prescritos sobre o exame. Basicamente, o artigo foi feito durante 10 semanas. Mas você não falou que eram 8 semanas? Sim, foram 8 semanas de protocolo de suplementação. As primeiras 2 semanas, esses indivíduos fizeram 8 treinos, 4 treinos por semana, que eram iguaizinhos aos treinos durante o protocolo. Para quê, pessoal? Para evitar com que tenha alguma adaptação neurológica, alguma dor, às vezes eles se acostumarem com a rotina e carga de treinamento, tentando cada vez mais minimizar fatores que podem confundir ou gerar uma má interpretação dos resultados. Então, as primeiras 2 semanas fizeram 4 treinos e na segunda semana mais 4 treinos. Esses treinos basicamente eram divididos em 2 treinos pensando em membros superiores e 2 treinos pensando em membros inferiores. Quando você pensa em séries e repetições, vai variar de acordo com qual semana estamos falando, mas normalmente gira em torno mais ou menos de 3 séries de 6 a 10 repetições. Quando você pensa sobre o treinamento, existe um protocolo de treino. Era basicamente um treino A e um treino B, só que ele mudava de acordo com a primeira sexta semana e depois da sétima até o final do estudo. O treino A, pessoal, ele só muda relacionado sobre as repetições, certo? Mas é um treino muito padrão, um treino de adaptação, podemos assim dizer. Temos 2 exercícios para peito, um fly, um supino, temos exercícios de costas, temos exercícios, por exemplo, de desenvolvimento de ombro, encolhimento, temos extensões de tríceps, temos rosca alternada, pensando, por exemplo, no seu bíceps. Aqui pensando em pernas, temos também leg press, temos cadeira extensora, cadeira flexora, temos, por exemplo, levantamento que gêmeos máquina no caso, né, que é difícil a gente fazer essa tradução, e também exercícios de abdominal.
Quando você pensa nas primeiras 6 semanas, esses indivíduos tinham que fazer 3 séries de 10 repetições desses exercícios com 1 minuto de descanso entre as séries. Entre a sétima semana até a 10ª semana, foi verificado uma redução no número de repetições, foi para 6 repetições, aumentaram em uma série, ou seja, 4 séries, e aumentaram o tempo de descanso, dobraram esse tempo. Então, ficaram 2 minutos de descanso. Então, ainda era um treino de adaptação, por ser um treino AB, sendo executados duas vezes cada treino na semana, para totalizar 4 treinos por semana, mas também é um treino bem trabalhado, que está trabalhando principalmente o seu corpo inteiro. E relacionado sobre recomendações para não ter realmente alterações, principalmente já que a gente está fazendo uma suplementação de uma proteína em pó, você tem que se certificar que esses indivíduos consomem a mesma quantidade de proteína. E foi estimado o gasto energético a partir de fórmulas bem convencionais, como de Harris-Benedict, associado com o fator atividade para estimar o gasto energético. Sobre recomendações de macronutrientes, principalmente sobre proteína, a recomendação era de 1,6 a 1,8 gramas de consumo de proteína por cada quilo de peso. E para se certificarem que estavam consumindo, eles tinham que alimentar um aplicativo bem utilizado que é o MyFitnessPal, tá bom? Dessa forma a gente está evitando erros. Isso que é interessante, um estudo bem trabalhado. E aí, basicamente, depois dessas 2 semanas de adaptação, eles tinham mais 8 semanas de treinamento, né? Que é bem parecido com aqueles que eu já mostrei anteriormente, né? Junto com a suplementação. Eles tinham que fazer a suplementação de 24 gramas de whey e o outro grupo suplementava 24 gramas de proteína de arroz. Só que era dado em sachêzinho vedado, eles não realmente não sabiam o que eles estavam consumindo, tá bom? Misturado com água gelada. Quando esses indivíduos tinham os dias de treino, ou seja, 4 vezes por semana, eles faziam essa suplementação 60 minutos após o treinamento, seja de whey ou seja da proteína de arroz. E nos dias que eles não treinavam, eles tomavam essa suplementação 60 minutos antes de dormir. E qual foi o resultado do estudo? Houve alguma diferença significativa quando a gente pensa na suplementação de proteína vegetal ou whey protein? Primeiro marcador que eles analisaram, que é o mais importante, que é a sua massa livre de gordura, ou seja, o seu peso menos a sua gordura, ou seja, se houve um ganho, principalmente de massa muscular, ou uma redução da gordura corporal. Como você pode perceber entre whey protein e proteína de arroz, não houve uma diferença significativa entre elas. Então, não houve diferença se você suplementou whey ou arroz, ambas conseguiram ser efetivas em melhorar os níveis da sua massa muscular. Pensando sobre exercício, eles colocaram apenas um exercício nesse modelo de gráfico que foi relacionado sobre o supino, especificamente sobre uma única repetição, aquela repetição máxima. E foi verificado que não houve diferença significativa naqueles indivíduos que fizeram a suplementação de 24 gramas de whey protein ou proteína de arroz. Aí você deve pensar assim, não, mas aqui o whey tem uma barrinha maior em comparação à proteína de arroz. Tudo bem, pode ser, mas esses indivíduos eles iniciaram com uma força superior. Então, quando você pega as estatísticas, não houve diferenças estatísticas e nem significativas, tá bom? Teve outros exercícios também que foram analisados quando você pensa no supino, não apenas uma única repetição, mas também sobre o volume para conseguir remar, para fazer aquelas 10 repetições até a sexta semana, ou depois 6 repetições até a 10ª semana. Não houve diferença significativa entre o grupo que suplementou proteína vegetal, no caso a proteína de arroz 24 gramas, ou 24 gramas de whey protein, em número de repetições até chegar à sua falha por completo. Não houve também diferenças tanto no supino como também no leg press. E também foi feito um teste pensando em potência e na própria força do exercício do teste ergométrico, também não houve diferença significativa entre ambos os grupos suplementados. Então, pelo que parece, de acordo com esse estudo, de acordo com essa evidência científica de 2020, não houve diferença significativa entre o uso de whey protein ou a proteína de arroz. Vai mais de acordo com o seu critério, com o seu sabor, ou caso você precisa fazer alguma restrição. Então existe sempre uma segunda opção. Entretanto, né,
Quando você pensa sobre aqui, que nem eu disse, né, como conclusão do artigo, não houve diferença entre os dois, mas quando você pega o artigo de 2013, ele teve realmente o mesmo resultado. Foi verificado que a suplementação de 24 gramas de whey, 24 gramas de proteína de arroz, eles conseguiram realmente ser efetivos. Entretanto, quando você compara sobre um teor de um aminoácido de extrema importância, que nós estamos falando aqui da leucina, um aminoácido que vai estimular principalmente a síntese de proteína, a criação dela, você tem como se fosse uma janela ideal, que ela rima mais ou menos em torno de 1,7 gramas até 3,5 gramas de leucina. E quando você compara 24 gramas de whey protein, no caso aqui foi o isolado, em comparação com 24 gramas de proteína de arroz, ambos estão nesse quadro que a gente chama na janela anabólica, vamos assim dizer. Só que quando você compara, você percebe que o whey tem muito mais leucina em 24 gramas em comparação com a proteína de arroz. Então a sugestão do estudo é simplesmente você aumentar para 36 gramas a proteína de arroz para ter valores semelhantes ao whey protein. Desse jeito, então você coloca 24 gramas de whey em comparação a 36 gramas de proteína de arroz. Desse jeito, você se certifica ainda mais que não vai existir uma diferença significativa frente à suplementação sobre ganho de força e massa livre de gordura. Tá bom, então aqui é relacionado sobre as diferenças, se existem diferenças na suplementação dessas duas fontes de proteína. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.